Olá você, tudo bem? Alegria, saúde, paz, muita sinergia. Antes de iniciarmos nossa videoaula de hoje, façamos uma breve recapitulação do que já foi estudado em relação à retórica. Primeiro, vimos que a retórica foi dividida em 4 partes: inventio, dispositio, elocutio e actio. Posteriormente, foi acrescida a 5ª parte, ou seja, a memória. Depois de conhecer as divisões da retórica, iniciamos os estudos relacionados com a inventio. Neste caminhar, estudamos os 3 primeiros gêneros retóricos: o judiciário, o deliberativo e o epitídico. Agora, seguindo o esquema gráfico, chegou o momento de direcionarmos nossas atenções para as provas técnicas e não técnicas de que fala Aristóteles. Cuidemos, inicialmente, de estabelecer as diferenças entre uma e outra. Para Aristóteles, todo e qualquer discurso tem um potencial de persuasão que deve ser explorado através de estratégias de argumentação, ou seja, através da produção de provas tendentes ao convencimento daquilo que é dito. Não se preocupou o autor com o mérito estilístico do que devia ser dito, mas com a eficácia persuasiva das provas técnicas propostas como meio de convencimento. Essas provas foram classificadas em provas técnicas ou artísticas e provas não técnicas ou inartísticas. As provas artísticas ou técnicas, também denominadas como intrínsecas, são aquelas inventadas, produzidas pelo autor para dar sustentação aos seus argumentos, e são divididas por Aristóteles em 3 grupos: as que residem no caráter moral do orador, o ethos; as que despertam emoções nos ouvintes, o pathos; e as produzidas no próprio discurso mediante argumentos elaborados pelo orador, o logos. Ou seja, o próprio discurso pelo qual ele demonstra, ou ao menos parece demonstrar, suas ideias e seus pensamentos, que é o logos. Obviamente, são estas as provas que irão merecer toda a nossa atenção durante os estudos retóricos. Essas provas são consideradas técnicas porquanto elaboradas pelo orador, dependentes, pois, apenas do seu esforço e do seu talento pessoal. Não devem ser confundidas com as provas técnicas que hoje, no mundo jurídico, também chamamos de provas técnicas, tais como os laudos periciais, o exame de corpo de delito, as provas documentais e todas as demais provas consideradas técnicas no mundo jurídico contemporâneo. Ao contrário dos tempos atuais, considerava-se na Grécia clássica como provas não técnicas, também chamadas de extrínsecas, aquelas que pré-existiam independentemente da retórica, ou seja, não eram
produzidas pelo orador e dele não dependiam, tais como as leis, os testemunhos, os juramentos, os contratos, etc. Se para Aristóteles a retórica era a técnica tendente a descobrir os meios mais adequados para persuadir, as provas técnicas eram, por sua vez, os instrumentos garantidores da persuasão. Entendia ele que a tarefa da retórica não consistia em persuadir, mas em reconhecer os meios de persuasão mais pertinentes para cada caso. É o que ensina o Stagirita por meio de sua obra retórica, dividida em 3 livros. Livro 1, que se ocupa do ethos, livro 2, voltado para o pathos, e livro 3, centrado no logos. O livro 1, como já mostrado anteriormente, é dividido em 15 capítulos que tem o orador como ponto central. Nele, Aristóteles diz como o orador, ao conceber os argumentos, deve construir a sua imagem, ou seja, o seu ethos discursivo. Como já dito, a tarefa da retórica não consistia em persuadir, mas em reconhecer os meios de persuasão mais pertinentes para cada caso, tendo como elementos persuasivos o ethos, o pathos e o logos, as 3 provas garantidoras de um discurso eficaz. Essas 3 provas deveriam ser, na realidade, as qualidades que incumbia ao orador demonstrar ao proferir um discurso. O ethos como prova do seu caráter moral, o pathos como elemento capaz de obter a adesão dos ouvintes para a sua mensagem, e o logos consistente em argumentos adequados para melhor persuadir o auditório. Sabendo que esses 3 elementos de prova fazem da retórica a arte do convencimento, da eloquência e do bom uso da palavra, busquemos conhecer cada um deles. Na retórica de Aristóteles, ethos é a prova relacionada com o caráter do orador, com a impressão que ele deve dar de si mesmo durante o discurso. É a prova que o próprio orador deve construir enquanto fala. O ethos consiste em inspirar a confiança necessária para que o auditório acredite no que diz o orador e escute com a devida atenção. É a prova que o próprio orador deve construir enquanto fala. A confiança e a adesão ao que se diz deve ser decorrente de uma impressão de que o orador é dela merecedor, e essa impressão deve ser despertada através do próprio discurso, e não de uma opinião prévia e já formada do orador. Assim, resta claro que para Aristóteles o ethos é a prova relacionada com o caráter do orador para inspirar confiança no público, sem a qual não ocorre a adesão aos argumentos lógicos,
sejam eles quais forem. Diz Aristóteles: persuade-se pelo caráter quando o discurso é proferido de tal maneira que deixa a impressão de o orador ser digno de fé, pois acreditamos mais e bem mais depressa em pessoas honestas, em todas as coisas em geral, mas, sobretudo, nas de que não há conhecimento exato e que deixam margem para dúvida. É, porém, necessário que esta confiança seja resultado do discurso e não da opinião prévia sobre o caráter do orador, pois não se deve considerar sem importância para a persuasão a propriedade de fala, como, aliás, alguns autores desta arte propõem, mas quase se poderia dizer que o caráter é o principal meio de persuasão. Estas considerações de Aristóteles estão no livro 1 da Retórica. A confiança de que fala Aristóteles deve ser inspirada e construída durante o discurso mediante a percepção por parte dos ouvintes de três elementos: prudência, virtude e benevolência. Para Aristóteles, quando os oradores recorrem à mentira nas coisas que dizem, ou sobre aquelas que dão conselhos, fazem-no por todas essas causas ou por algumas delas. Ou é por falta de prudência que emitem opiniões erradas, ou então, embora dando uma opinião correta, não dizem o que pensam por malícia, ou, sendo prudentes e honestos, não são benevolentes. Por isso, é admissível que, embora sabendo eles o que é melhor, não o aconselhem. Para além destas, não há nenhuma outra causa. Isto está no livro 2 da obra Retórica. A prudência, escreve Priscila Peixinho Florindo, se constitui pela capacidade de bem deliberar e calcular os meios necessários para atingir um fim, pois ela entra em jogo quando julga-se que é característico de um homem dotado de sabedoria, prática, prudência, o poder de deliberar bem sobre o que é bom e conveniente para ele, não sob um aspecto particular, mas sobre um prisma que contribui para a vida boa em geral. A virtude é uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática, prudência. Aristóteles distingue duas formas de virtudes: uma natural, inata, e da qual não se pode ter mérito, porque exclui a capacidade racional do cálculo e da escolha, sendo fruto do bom nascimento e da boa educação. E a outra, virtude propriamente dita, que se adquire através do hábito e do agir bem. A primeira é pressuposta pela prudência, enquanto a segunda é produzida pela prudência. A captação da benevolência do auditório para o orador depende da estrutura, da correta incorporação da tridimensionalidade do patos,
ou seja, a expressão adequada do tema a ser tratado, do ethos do orador e do ethos do auditório. Por exemplo, se alguém é vítima de injustiça, é necessário mostrar graus variáveis de cólera, piedade e indignação. Esses três elementos constitutivos do ethos aristotélico é que deviam projetar a imagem discursiva do orador, a quem incumbia mostrar prudência por meio da sabedoria, virtude, sendo honesto e sincero, e benevolência, sendo solidário e amável. Em concordância com o conceito de Aristóteles sobre o ethos, diz Rebu que o ethos é o caráter que o orador deve assumir para inspirar confiança no auditório, pois, sejam quais forem seus argumentos lógicos, eles nada obtêm sem essa confiança. O ethos é, pois, a primeira das provas artísticas a ser construída pelo orador durante o seu discurso. E não pode ser compreendido isoladamente do patos e do logos no processo retórico. O ethos é a construção da imagem de si mesmo no discurso. Esse autorretrato, conhecido como ethos, deve ser a projeção da autoimagem do orador a ser extraída no momento da enunciação do discurso. Essa autoimagem, destinada a convencer o auditório, não deve corresponder, como já dito, a uma opinião prévia já formada a respeito do orador. No entanto, esse é um conceito que se move ao longo do tempo. Já entre os romanos, o ethos estava ligado aos atributos reais do orador, à sua moral, e não incidia na imagem discursiva criada pelo orador, diferentemente daquilo apregoado por Aristóteles. O pensamento romano, baseado nas ideias de Cícero e Quintiliano, era no sentido de que a reputação de homem pesa mais do que suas palavras. Essa divergência entre Romanos e a retórica de Aristóteles é apontada por Magna Campos e Alain Matos Jorge ao dizerem que Aristóteles apresenta posicionamento divergente dos retóricos romanos, como é o caso de Cícero, uma vez que o grego percebe o ethos não ancorado em uma autoridade prévia do orador ou em sua reputação, mas em sua capacidade de construir uma imagem crível, confiável, por meio do discurso. Para o filósofo grego, apreendemos a imagem, a personalidade do orador, através da forma como ele se exprime, através do seu discurso e daquilo que o envolve. Veja-se tal divergência comparando-se o que Borges apresenta como sendo o entendimento de Cícero sobre o ethos. Ethos, para Cícero, era um dado pré-existente ao discurso e referente ao caráter do orador, que se apoiava em sua autoridade individual e institucional. Ethos era influenciado e condicionado pelas crenças sociais e políticas do ambiente
da República Romana. O caráter de um homem dotado pela natureza era constante, permanente ao longo de sua vida e passava de pai para filho. Desse modo, na construção do ethos, levava-se em conta o status social do orador, sua reputação, seu modo de vida, sua trajetória familiar e profissional. Essa movência do conceito do ethos nos tempos modernos não afasta a ideia inicial de Aristóteles, porém adequa e amplia o conceito à retórica contemporânea. Diz Priscila Peixinho Florindo: o ethos se refere a textos escritos e orais, em que os enunciadores fornecem uma imagem de si através do discurso. Assim, dizer que os participantes do discurso criam uma imagem de si através dele significa também afirmar que o discurso carrega as marcas do enunciador e do coenunciador, entendidos como coenunciador aqueles que interagem no processo discursivo. Dessa forma, as imagens do enunciador e do coenunciador agem no campo discursivo, constituindo-se no processo enunciativo. Para Mangnot, diferentemente do conceito aristotélico, no qual o ethos estava baseado em enunciados do orador, a concepção discursiva do ethos na retórica contemporânea baseia-se não apenas em enunciados orais, mas também escritos, na modalidade verbal, na modalidade visual ou ainda verbo-visual, representando uma pessoa ou até mesmo uma ou várias instituições. De acordo com Barthes, o ethos efetivo é resultado de múltiplos fatores associados entre si. Para ele, a construção da imagem a ser feita pelo orador deve mostrar os traços de seu caráter para causar boa impressão, pouco importando sua sinceridade ao desenhar sua autoimagem. A movência conceitual do ethos preserva, porém, a ideia de ser sempre necessária a construção da imagem discursiva do orador, através da qual deve ser projetada a dimensão ética do enunciador, seu caráter, sua sabedoria, sua honestidade, suas virtudes e sua amabilidade. Em sua obra Introdução à Retórica no século XXI, diz Samuel Mateus ser esta considerada a mais eficaz das provas, porque contra a honradez, integridade e nobreza de caráter pouco se pode argumentar. O ethos opera no registro da credibilidade e, por isso, o orador deve mostrar-se sincero, franco, verdadeiro. O ethos denota um caráter moral que o orador aparenta, pelo menos, possuir e que deseja colocar ao serviço do seu auditório, sem parecer moralmente íntegro ou credível. Qualquer orador está condenado ao fracasso.